Você já parou para pensar que até os animais podem ser instrumentos do céu? Que entre as pequenas criaturas que vivem ao nosso redor, existem algumas que carregam mensagens divinas, enquanto outras Deus permite como advertências para a nossa alma. Essa é uma verdade que poucos conhecem, mas que Padre Pio revelou em uma de suas reflexões mais profundas sobre a criação. Imagine só, você está em sua casa, vivendo sua rotina, e de repente percebe a presença de um animal. Pode ser na janela, no jardim, até mesmo dentro de casa. A maioria das pessoas não dá importância. Algumas sentem medo, outras até matam por impulso. Mas e se eu te dissesse que esse encontro pode ter um significado espiritual profundo? Que pode ser um sinal do céu tentando falar com você? O santo de Pietrelcina costumava repetir algo que deveria fazer todo cristão parar e refletir. Em cada criatura existe um reflexo de Deus. E quando o homem destrói sem pensar, ele se afasta da harmonia divina. Essas palavras carregam um segredo que muitos desconhecem. Um conhecimento que pode transformar completamente a forma como você vê o mundo ao seu redor. Hoje você vai descobrir quais são os 4 animais que um cristão jamais deveria matar. Não por superstição, não por medo, mas porque a presença deles tem um significado espiritual tão poderoso que pode atrair a proteção do céu para sua vida e seu lar. E o 4º animal dessa lista vai te surpreender completamente, porque é justamente aquele que muitos consideram repulsivo ou até amaldiçoado. Se você acredita que Deus fala através de toda a sua criação, escreva agora nos comentários: Padre Pio, ensina-me a ver Deus na criação. Esse simples gesto de fé já começa a abrir seu coração para o que você vai aprender aqui. Mas atenção, fique até o final, porque o último animal que vou revelar carrega uma lição de humildade tão profunda que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Você está pronto? Então vamos começar essa jornada pelos ensinamentos escondidos do homem que carregava as chagas de Cristo. Para entender por que o padre falava com tanta reverência sobre certos animais, precisamos primeiro compreender quem era esse santo e como ele enxergava a criação de Deus. Francesco Forgione não era apenas um padre comum. Ele carregava os estigmas de Cristo, tinha o dom da bilocação, lia os corações das pessoas e vivia em constante comunicação com o mundo espiritual. Ele via o que muitos não conseguem ver. Durante toda a sua vida no convento de San Giovanni Rotondo, aquele capuchinho barbudo manteve uma relação profunda com a natureza ao seu redor. Ele observava os pássaros, cuidava das plantas, prestava atenção nos pequenos detalhes da criação. E foi justamente essa atenção contemplativa que lhe permitiu perceber verdades espirituais, escondidas nas coisas mais simples. O estigmatizado ensinava que Deus estabeleceu uma harmonia perfeita na criação. Cada elemento, cada criatura, tem seu propósito no plano divino. Quando o homem respeita essa harmonia, ele se aproxima do Criador, mas quando destrói por ignorância ou crueldade, ele rompe esse equilíbrio sagrado e se afasta da graça. Já a Sagrada Escritura confirma essa verdade. Jesus mesmo disse: "Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai por terra sem o consentimento do vosso Pai." Essa passagem do Evangelho de Mateus nos mostra algo revolucionário. Até as criaturas mais insignificantes aos olhos humanos têm valor aos olhos de Deus. Se o Pai Celeste se importa com a queda de um simples pardal, quanto mais se importa com toda a sua criação. O santo levava esse ensinamento muito a sério. Ele ensinava que matar uma criatura inocente sem necessidade real não era apenas um ato de crueldade, mas também uma forma de endurecer o coração. E um coração endurecido, ele alertava, torna-se surdo à voz de Deus. A oração de quem desrespeita a vida perde força, porque há uma incoerência entre o que se reza e o que se pratica. Mas havia algo ainda mais profundo em seus ensinamentos. O capuchinho falava sobre como certos animais foram escolhidos por Deus para carregar mensagens espirituais específicas. Eles aparecem em momentos particulares, em lugares específicos, como os sinais do céu. Ignorar esses sinais, ou pior ainda, destruí-los,
seria como recusar um presente que Deus está tentando nos dar. Ele também alertava sobre outro perigo. O inimigo de nossas almas tenta distorcer o que Deus fez bom. Satanás semeia medo, repulsa e superstições em torno de certas criaturas, justamente para nos afastar dessa harmonia divina. Por isso, é fundamental ter discernimento espiritual para reconhecer quando um animal é um sinal do céu e não deixar que o medo nos domine. Agora que você compreende a base espiritual desses ensinamentos, está na hora de descobrir qual é o primeiro desses animais sagrados. E posso te garantir, o que você vai aprender pode estar acontecendo perto de você neste exato momento e você nem percebeu. O primeiro animal que jamais deveria ser morto é a pomba. E não é por acaso. Desde o início da história sagrada, a pomba ocupa um lugar especial no plano de Deus. Ela não é apenas mais um pássaro. Ela é o símbolo vivo do Espírito Santo. Você se lembra da história de Noé? Depois do dilúvio, quando as águas começaram a baixar, Noé soltou uma pomba da arca. E foi ela quem voltou trazendo um ramo de oliveira no bico. Aquele não era apenas um sinal de que a terra estava renascendo. Era a própria mensagem de que Deus havia feito as pazes com a humanidade. Aquela pomba não era apenas um pássaro, era uma mensageira da reconciliação divina. Mas a conexão mais profunda da pomba com o sagrado aconteceu no Rio Jordão. Quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Não foi uma águia poderosa, não foi um leão majestoso. Foi uma pomba, simples e pura. E isso tem um significado imenso. O estigmatizado ensinava que quando uma pomba pousa perto da sua janela, no seu quintal ou até mesmo no telhado da sua casa, você não deveria afastá-la com medo ou irritação. Muitas vezes, explicava ele aos seus filhos espirituais, é o Espírito Santo visitando aquele lar. Parece algo difícil de acreditar, mas pense bem. Se Deus escolheu a forma de uma pomba para manifestar o Espírito Santo no batismo de Jesus, por que ele não poderia usar o mesmo símbolo para tocar nossos corações hoje? Há inúmeros relatos de pessoas que vivenciaram algo extraordinário com pombas. Deixe-me contar a história de Dona Teresa, uma senhora de 67 anos que vivia em profunda angústia. Seu filho único havia sido diagnosticado com uma doença grave. Os médicos davam poucas esperanças. Ela rezava dia e noite, mas a ansiedade a consumia por dentro. Numa tarde especialmente difícil, quando ela estava à beira do desespero, uma pomba branca começou a pousar todos os dias na janela do quarto onde ela rezava. No início, Teresa não deu importância, mas a pomba voltava sempre, no mesmo horário, e ficava ali, quieta, como se estivesse vigiando. Sempre que Teresa via aquela pomba, sentia uma paz inexplicável invadir seu coração. Era como se alguém estivesse dizendo, sem palavras, "Eu estou aqui. Você não está sozinha." 6 meses depois, quando o filho se curou milagrosamente, Teresa compreendeu. Aquela pomba era um sinal constante de que Deus não a havia abandonado. Era o Espírito Santo Consolador, se fazendo presente da forma mais simples possível. O santo de Pietrelcina explicava que matar uma pomba, especialmente por medo ou ignorância, seria como fechar a porta para o consolo que Deus está tentando enviar. Seria rejeitar a própria presença do Espírito Santo. Por isso, ele recomendava algo muito simples, mas poderoso. Se uma pomba aparecer perto de você, faça o sinal da cruz e diga em silêncio, do fundo do seu coração, "Vem, Espírito Santo, e habita na minha casa." Esse gesto transforma um momento comum em oração viva. Você não está apenas vendo um pássaro, está reconhecendo a presença de Deus se manifestando de forma gentil e silenciosa. E quando você age assim, algo muda. A atmosfera espiritual do lugar se eleva. Você começa a perceber a ação de Deus de maneiras que antes passavam despercebidas. Pense nisso. Quantas vezes uma pomba apareceu perto de você e você simplesmente ignorou? Quantas vezes você a afastou com um gesto impaciente? E se aquele era um momento em que o céu estava tentando te dizer algo? A partir de hoje, você pode mudar isso.
Pode começar a prestar atenção nos sinais que Deus envia através da sua criação. A pomba nos ensina sobre paz, sobre pureza, sobre a presença suave mas poderosa do Espírito Santo. Ela nos lembra que Deus não vem sempre com trovões e relâmpagos. Às vezes, Ele vem no sussurro, no silêncio, na simplicidade de um pequeno pássaro branco que pousa na sua janela justamente quando você mais precisa de esperança. Mas a pomba é apenas o primeiro desses animais sagrados. O próximo que vou te revelar tem uma conexão ainda mais profunda com a espiritualidade católica, especialmente com a Virgem Maria. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai te fazer olhar com outros olhos para uma criatura que muitos matam sem pensar duas vezes. O segundo animal sagrado é a abelha. E aqui está um conhecimento que foi guardado por séculos nos mosteiros e conventos católicos. Para os antigos monges, a abelha era símbolo da Virgem Maria. Sim, você ouviu bem. Aquele pequeno inseto que muitos espantam com medo carrega uma simbologia mariana profundíssima. Mas por que a abelha representa Nossa Senhora? Pense nas características desse inseto extraordinário. A abelha é pura. Nunca pousa em nada podre ou contaminado. Ela é trabalhadora incansável, sempre em movimento, produzindo sem cessar. É fecunda, gerando vida através da polinização. É silenciosa no seu labor, não busca reconhecimento. E, acima de tudo, é absolutamente fiel à sua missão. Todas essas qualidades refletem perfeitamente a Virgem Maria. Maria era pura, imaculada. Era trabalhadora, sempre servindo em silêncio. Era fecunda, gerando em seu ventre o próprio Salvador. E era fiel, nunca vacilando em sua missão até os pés da cruz. Os monges antigos perceberam essa conexão e passaram a ver as abelhas como criaturas abençoadas. O capuchinho conhecia bem essa tradição, porque vivia em um convento onde os frades seguiam os ensinamentos franciscanos de respeito e contemplação da natureza. Ele contava que nos conventos as abelhas eram vistas como bênção. Quando havia colmeias próximas, os frades se alegravam, porque sabiam que onde há abelhas há flores, e onde há flores há vida abundante. Mas o significado espiritual vai ainda mais fundo. Na mística católica, a abelha representa as almas que produzem o mel das boas obras. Assim como a abelha coleta o néctar das flores e o transforma em mel doce, a alma em estado de graça recolhe as experiências da vida e as transforma em virtude, em serviço, em amor ao próximo. O estigmatizado ensinava algo muito prático sobre isso. Se uma abelha entrar em sua casa, você não deve matá-la, não por medo de ser picado, mas por respeito ao que ela representa. O que você deve fazer é simples. Abra uma janela e permita que ela vá embora livremente. E enquanto faz isso, reze do fundo do coração. Maria, Rainha da Pureza, abençoa este lar. Pode parecer um gesto pequeno, quase insignificante, mas é justamente na simplicidade que Deus age com mais força. Há testemunhos belíssimos de pessoas que mudaram completamente sua atitude em relação às abelhas depois de conhecerem esse ensinamento. Deixe-me contar sobre Marcos, um homem de 45 anos que tinha verdadeiro pavor de abelhas desde criança. Quando tinha 7 anos, ele foi picado por várias abelhas ao mesmo tempo e quase morreu. Desde então, sempre que via uma, sua primeira reação era pegar alguma coisa para matá-la. O medo era visceral, incontrolável. Mas quando Marcos aprendeu sobre o simbolismo mariano da abelha, através dos ensinamentos do santo de Pietrelcina, algo tocou fundo em seu coração. Ele era muito devoto de Nossa Senhora e não suportava a ideia de estar matando um símbolo da Mãe de Deus. Decidiu mudar, mesmo com todo o medo. Na primeira vez que uma abelha entrou em sua casa depois disso, ele sentiu o impulso antigo de matá-la. O coração disparou, as mãos suaram, mas ele respirou fundo, fechou os olhos por um momento e pensou em Maria. Abriu a janela com as mãos tremendo e rezou. Maria, Rainha da Pureza, abençoa este lar. A abelha deu algumas voltas e saiu sozinha pela janela aberta. E ele sentiu uma paz tão profunda invadir seu peito que começou a chorar sem entender por quê. Semanas depois,
Marcos percebeu que aquele gesto simples, aquela decisão de respeitar uma pequena criatura apesar do medo, havia aberto algo em seu coração. Ele começou a ser mais paciente, mais gentil com as pessoas ao seu redor. Era como se, ao deixar a abelha viver, ele tivesse aprendido a deixar viver também dentro de si mesmo uma parte mais doce, mais compassiva. Até o medo diminuiu. Não desapareceu completamente, mas agora ele conseguia controlar. O santo sabia que esses pequenos atos de respeito à criação não são apenas gestos externos. Eles transformam quem os pratica. Cada vez que você escolhe poupar uma vida inocente, você se aproxima do coração de Deus, que é fonte de toda a vida. Cada vez que você reconhece o sagrado no pequeno, você cresce espiritualmente. E aqui vai um segredo que poucos conhecem. Nos antigos mosteiros, quando os monges trabalhavam com as colmeias, eles rezavam o terço. Havia uma crença de que as abelhas respondiam à Ave Maria, ficando mais calmas, mais dóceis. Pode parecer lenda, mas muitos apicultores católicos até hoje rezam enquanto trabalham com suas colmeias e confirmam que algo misterioso acontece. A abelha, portanto, não é apenas um inseto. É um lembrete constante da doçura da Virgem Maria, do trabalho silencioso das almas santas, da transformação que acontece quando vivemos em pureza. Respeitá-la é honrar tudo isso. Mas agora vamos para o terceiro animal dessa lista. E esse aqui vai derrubar muitas superstições que você pode ter ouvido ao longo da vida. Prepare-se, porque o que o capuchinho ensinava sobre ele contradiz completamente o que muitos pensam. O terceiro animal que jamais deveria ser morto é o gato, especialmente o gato doméstico. E aqui começamos a entrar em um terreno onde muita gente se perde em superstições, medos infundados e crenças distorcidas. Por isso, preste muita atenção no que vou te revelar agora. Ao longo dos séculos, especialmente na Idade Média, os gatos foram injustamente associados à bruxaria, magia negra e forças das trevas. Milhares de gatos foram mortos por pura ignorância e medo. Mas essa visão distorcida não tem nada a ver com a verdade espiritual que o santo ensinava. O estigmatizado via o gato de forma completamente diferente. Para ele, o gato, com seu silêncio profundo e sua vigilância constante, simboliza a alma atenta e prudente. Pense nas características de um gato. Ele observa tudo, está sempre alerta, move-se com cuidado, sabe quando agir e quando esperar. Essas são virtudes que toda alma cristã deveria cultivar. Em alguns escritos espirituais antigos, bem anteriores às superstições medievais, há registros de que os gatos percebiam presenças, tanto de luz quanto de trevas. Não porque fossem criaturas mágicas ou sobrenaturais, mas porque toda a criação reage ao mundo espiritual. Os animais, por não terem a razão que muitas vezes nos cega, são mais sensíveis a essas realidades invisíveis. O capuchinho confirmava isso através de suas próprias experiências. Ele contava que, por diversas vezes, os gatos do convento de San Giovanni Rotondo se agitavam antes de alguma tentação espiritual mais forte ou antes de manifestações que ele reconhecia como sendo do inimigo. Os gatos arqueavam o dorso, bufavam para o nada ou simplesmente fugiam de determinados lugares. Mas atenção! O santo deixava muito claro que isso não significava que os gatos tinham poderes especiais. Significa apenas que eles, como parte da criação, reagiam à presença de algo que perturbava a ordem natural. Da mesma forma, os gatos também se acalmavam e ronronavam quando havia uma presença de paz, de oração profunda, de graça. E não rejeite a criação, ele repetia aos seus filhos espirituais. Aprenda com o silêncio dela. O gato nos ensina a vigiar, a estar atentos, a perceber o que está além do óbvio. Em um mundo onde vivemos constantemente distraídos, sempre correndo, sempre barulhentos, o gato nos convida ao silêncio contemplativo. Matar um gato sem motivo, especialmente se ele for inocente e doméstico, era para o estigmatizado uma crueldade que trazia tristeza à alma. Não só pela vida que se tira, mas pelo que isso revela sobre o coração de quem o faz.
Um coração que mata por medo, por superstição ou por crueldade, é um coração que precisa de cura espiritual. Há um relato muito tocante que preciso compartilhar com você. Maria das Dores era uma senhora de 58 anos que tinha verdadeiro pavor de gatos, por causa de histórias que ouviu na infância. Sua avó, uma mulher supersticiosa, sempre dizia que gatos eram do mal, que atraíam coisas ruins, especialmente os gatos pretos. Maria cresceu acreditando nisso e transmitiu esse medo para os próprios filhos. Quando conheceu os ensinamentos do santo de Pietrelcina, através de um grupo de oração, algo mudou. Um dia, um gato de rua, magro e assustado, começou a aparecer na porta de sua casa. Em vez de enxotá-lo com medo como faria antes, ela se lembrou das palavras do capuchinho. Começou a deixar água e comida para o bichinho, rezando sempre: Senhor, perdoa minha ignorância. Ensina-me a ver tua bondade em toda a criatura. Sabe o que aconteceu? Ela percebeu que, quanto mais cuidava daquele gato, mais sua casa parecia em paz. As discussões familiares, que eram constantes, diminuíram drasticamente. O sono, que há anos era agitado e cheio de pesadelos, voltou a ser tranquilo. Uma sensação de proteção silenciosa parecia pairar sobre o lar. Os próprios filhos comentavam que a casa estava diferente, mais leve. O santo explicaria isso de forma simples. Quando você age com misericórdia, mesmo em relação a uma pequena criatura, você abre canais de graça. Deus vê aquele gesto de bondade e responde com bênçãos. Não é o gato que traz a paz. É o seu ato de amor que atrai a graça divina. É a decisão de vencer o medo e escolher a compaixão que transforma a atmosfera espiritual. Se um gato aparecer na sua porta, se um dormir perto de você, não tenha medo. Agradeça a Deus por esse sinal silencioso de vigilância espiritual. Reconheça que talvez aquela criatura esteja ali como um lembrete de que você precisa estar mais atento, mais vigilante em sua vida de oração. E nunca, jamais, caía na armadilha de associar gatos a forças negativas. Essa é uma distorção do inimigo, uma superstição que afasta as pessoas da verdadeira compreensão da criação divina. O gato é criatura de Deus, como todas as outras, e merece respeito. Mas agora chegou a hora de revelar o quarto e último animal dessa lista. E esse, meus irmãos, é o mais surpreendente de todos. É aquele que a maioria das pessoas considera feio, repulsivo, até amaldiçoado. Mas o que o capuchinho ensinava sobre ele vai transformar completamente sua forma de ver essa criatura. Prepare seu coração, porque a lição que vem agora é das mais profundas. E chegamos ao quarto e último animal. Prepare-se, porque esse vai desafiar tudo o que você provavelmente já pensou sobre ele. O animal é o sapo. Sim, você ouviu corretamente. O sapo, aquela criatura que muitos consideram feia, nojenta, que causa arrepios só de olhar, mas espere antes de julgar. O que o santo ensinava sobre o sapo é tão profundo, tão tocante, que pode mudar não só sua visão sobre esse animal, mas sobre a própria vida espiritual. Porque o sapo, acredite se quiser, é símbolo da alma penitente, da humildade verdadeira, daquela que se esconde aos olhos do mundo, mas é preciosa aos olhos de Deus. Pense nas características do sapo. Ele vive entre a terra e a água, em um estado de transição constante. Não é totalmente terrestre, não é totalmente aquático. Essa dualidade tem um significado espiritual profundo. Representa a alma em processo de purificação, que já não pertence mais completamente ao mundo material, mas ainda não alcançou a plenitude espiritual. O sapo vive escondido, em lugares úmidos e sombrios, longe dos olhares. Não tem beleza aparente. Não canta melodias encantadoras como outros animais. Seu coachar é áspero, sua pele é rugosa. Mas mesmo assim, ele cumpre uma função importantíssima no equilíbrio da natureza. Ele mantém o controle de pragas, ajuda na fertilidade do solo, é parte essencial do ciclo da vida. O estigmatizado repetia algo fundamental que muitas vezes esquecemos. Deus ama o que é pequeno, o que parece inútil aos olhos humanos, o que não tem beleza exterior para oferecer. Ele nos ensina que a verdadeira santidade não está na aparência.
mas na fidelidade silenciosa ao propósito para o qual fomos criados. Nos antigos conventos franciscanos, os frades ensinavam aos camponeses que não se devia matar sapos. Eles eram vistos como auxiliares de Deus no cuidado da terra. Os camponeses aprenderam que jardins e hortas com sapos eram mais saudáveis, mais equilibrados, e aos poucos, essa sabedoria simples foi transmitida de geração em geração. Mas o significado espiritual vai ainda mais fundo. O sapo passa por uma transformação radical durante sua vida. Ele começa como girino, uma criatura aquática que parece não ter nada a ver com o que se tornará. Depois, lentamente, ele se transforma, desenvolve patas, perde a cauda, aprende a respirar fora da água. É uma metamorfose completa. O capuchinho via nisso uma imagem perfeita da conversão cristã. A alma que se converte passa por uma transformação tão radical quanto a do girino que vira sapo. Ela morre para o que era e nasce para uma nova forma de existir. E muitas vezes, nesse processo, ela se sente feia, inadequada, fora de lugar. Mas é justamente nessa fase de transformação que Deus age com mais intensidade. Deus abençoa mais aquele que suporta sua feiura com paciência do que aquele que busca ser admirado. Que frase poderosa! Quantas vezes nós, seres humanos, nos preocupamos tanto com a aparência, com o que os outros pensam, com sermos admirados e aplaudidos, e esquecemos que Deus olha para o coração, para a humildade, para a fidelidade escondida. O sapo nos convida a abraçar a humildade radical. Ele não tenta ser bonito, não tenta chamar atenção, não se compara com o rouxinol ou com a borboleta. Ele simplesmente é o que é, cumprindo seu papel na criação sem buscar reconhecimento. Essa é uma lição que todo cristão deveria aprender. Deixe-me contar sobre João, um homem que, depois de conhecer esse ensinamento, mudou completamente sua atitude. João tinha um jardim onde matava sistematicamente todos os sapos que apareciam, porque achava-os nojentos. Ele esmagava com pedras, jogava veneno, fazia de tudo para eliminá-los. Mas quando entendeu o significado espiritual através de um retiro sobre a espiritualidade do santo de Pietrelcina, decidiu deixá-los viver. No começo foi difícil. A repulsa ainda estava lá, mas ele perseverou. Com o tempo, João percebeu algo extraordinário. Sempre que via um sapo no jardim, especialmente à noite quando eles coacham, ele se lembrava da própria necessidade de humildade. Aquele animal feio e desprezado se tornou para ele um mestre espiritual silencioso. E ele começou a rezar: Senhor, faz de mim uma criatura humilde e viva como tudo o que criaste. Essa oração se tornou tão importante em sua vida que ele a repetia várias vezes ao dia. E aos poucos, João foi mudando. Ficou menos orgulhoso, menos preocupado com status, menos afetado pelas críticas alheias. A feiura do sapo o estava ensinando a aceitar a própria imperfeição com paz. O santo ensinava que, quando vemos um sapo, deveríamos agradecer a Deus por esse lembrete de que a santidade não está na beleza exterior, mas na fidelidade interior. Deveríamos pedir a graça de aceitar nossa própria feiura espiritual, nossas imperfeições, nossas limitações, sem desespero, mas com a confiança de que Deus está nos transformando lentamente. Matar um sapo sem necessidade, portanto, não é apenas eliminar um animal. É rejeitar simbolicamente a própria humildade que Deus quer cultivar em nós. É dizer que só aceitamos o que é bonito, admirável, digno de elogio. E isso fecha nosso coração para a ação transformadora de Deus. Pense nisso. O próprio Cristo foi considerado feio e desprezível na cruz. Isaías profetizou sobre ele. Não tinha aparência nem beleza que nos atraísse, nem formosura que nos agradasse. Jesus escolheu a feiura, a humilhação, o desprezo. E foi justamente nessa condição que ele salvou o mundo. O sapo nos convida a seguir esse mesmo caminho. Aceitar ser pequeno, ser escondido, ser desprezado aos olhos do mundo, mas precioso aos olhos de Deus. Essa é uma verdade que pode revolucionar completamente sua vida espiritual.
Agora você conhece os 4 animais sagrados segundo os ensinamentos do capuchinho. A pomba, que nos lembra o Espírito Santo, a abelha, que simboliza a pureza de Maria, o gato, que nos ensina a vigilância, e o sapo, que nos convida à humildade radical. Mas ainda há mais a descobrir sobre como esses ensinamentos se conectam e como você pode aplicá-los em sua vida. Continue comigo, porque agora vamos entender o significado mais profundo de tudo isso. Agora que você conhece os 4 animais sagrados, é hora de compreender como tudo isso se conecta e qual é a mensagem maior que o céu quer nos transmitir através dessas pequenas criaturas. Vamos recapitular para que você grave bem no coração. A pomba nos ensina sobre paz e pureza, lembrando-nos constantemente da presença do Espírito Santo que quer habitar em nossa vida. A abelha nos mostra o valor do trabalho silencioso e da doçura no serviço, refletindo a dedicação incansável da Virgem Maria. O gato nos convida à vigilância espiritual, aquela atenção constante que nos protege das armadilhas do inimigo. E o sapo, na sua humildade radical, nos ensina que a verdadeira grandeza aos olhos de Deus está justamente no que o mundo despreza. Você percebe o padrão? Cada um desses animais representa uma virtude essencial da vida cristã. Sem paz interior, simbolizada pela pomba, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Sem o trabalho constante e doce, simbolizado pela abelha, nossa fé se torna estéril. Sem vigilância, simbolizada pelo gato, caímos nas tentações. E sem humildade, simbolizada pelo sapo, nos perdemos no orgulho que é a raiz de todos os pecados. O estigmatizado ensinava algo revolucionário. Quando o homem respeita toda a vida inocente, sua oração se torna mais pura. Sabe por quê? Porque há uma coerência entre o que ele pede a Deus e o que ele pratica na vida. Como podemos pedir misericórdia se não temos misericórdia com as criaturas mais frágeis? Como podemos pedir que Deus preserve nossa vida se destruímos vida sem necessidade? Quem destrói por prazer, endurece o coração. E um coração endurecido não escuta a voz de Deus. Essas palavras deveriam ecoar em nossa alma. Cada ato de crueldade, por menor que pareça, deixa uma marca no coração. Aos poucos, vamos perdendo a sensibilidade espiritual, aquela capacidade de nos comovermos com o sofrimento alheio, de perceber a presença de Deus nas coisas simples. Talvez você ainda sinta medo ou repulsa de algum desses animais. É completamente natural. Somos humanos com nossas limitações e medos. Mas aqui está a chave. O inimigo de nossas almas tenta distorcer o que Deus fez bom. Satanás não consegue criar nada. Então ele pega a criação divina e tenta nos fazer vê-la de forma distorcida, cheia de medo e superstição. Por isso, o capuchinho insistia tanto no discernimento espiritual. Uma alma em estado de graça, uma alma que reza, que frequenta os sacramentos, que vive em comunhão com Deus, consegue distinguir o que é de Deus do que não é. Ela não cai em superstições, não vê demônios onde há apenas criaturas inocentes. A partir de hoje, você pode começar a olhar com outros olhos para essas criaturas. Quando vir uma pomba, lembre-se imediatamente: o Espírito Santo está perto. Faça uma oração mental, um momento de silêncio interior para acolher essa presença. Quando ouvir o zumbido de uma abelha, recorde-se da doçura de Maria, daquela mãe que trabalha silenciosamente pela salvação de seus filhos. Peça a ela que interceda por você. Se você vir um gato em silêncio, especialmente se ele estiver olhando fixamente para algo que você não consegue ver, lembre-se, há realidades espirituais invisíveis ao olhar humano. Reze um Pai Nosso pela proteção divina sobre sua casa. E se encontrar um sapo no jardim, humilde e escondido, diga do fundo do coração: Senhor, faz de mim uma criatura humilde e viva, como tudo o que criaste. Ensina-me a aceitar minha pequenez com alegria. Esses gestos simples transformam sua relação com a criação e, consequentemente, com o Criador. Você começa a ver Deus em tudo, não de forma panteísta como se tudo fosse Deus, mas de forma sacramental, reconhecendo que tudo o que existe
aponta para aquele que é a fonte de toda a existência. Em uma de suas cartas espirituais, o santo escreveu algo que deveria ser gravado em ouro. O homem que respeita a criação aprende o silêncio do Criador. Que frase profunda! Deus muitas vezes fala conosco através do silêncio, através dos sinais sutis, através das pequenas coisas que passam despercebidas aos olhos distraídos. Quando você desenvolve essa sensibilidade espiritual, quando aprende a respeitar e até reverenciar essas pequenas criaturas, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. Você se torna mais atento aos sinais do céu. Começa a perceber sincronicidades, coincidências que, na verdade, são pequenos milagres. Sua vida de oração ganha profundidade, porque você não está mais separando o sagrado do cotidiano. E não pense que isso é algo distante ou difícil de alcançar. É simples como abrir o coração para o que Deus já colocou ao seu redor. É questão de mudar o olhar, de sair da pressa constante e aprender a contemplar, a observar, a agradecer pela beleza escondida na criação. Agora chegamos a um ponto crucial, que o santo sempre enfatizava: a importância do discernimento espiritual. Porque nem tudo que parece sagrado realmente é, e o inimigo de nossas almas é especialista em distorcer o que é bom para nos levar ao erro. O estigmatizado alertava para um perigo grave: confundir o natural com o demoníaco. Essa confusão tem levado muitas pessoas ao medo irracional, à superstição e até ao afastamento de Deus. O diabo pode usar o medo dos animais para semear ódio e destruição, mas a alma em estado de graça sabe discernir. O que isso significa na prática? Significa que quando você vive em comunhão com Deus, quando frequenta os sacramentos, quando mantém uma vida de oração constante, você desenvolve uma sensibilidade espiritual que permite distinguir o que vem de Deus do que não vem. Você não vê demônios em todo lugar, não atribui maldade a criaturas inocentes. O inimigo adora quando as pessoas vivem com medo. O medo paralisa. O medo nos faz agir de forma irracional. O medo nos afasta da confiança em Deus. E uma das estratégias mais antigas do diabo é fazer com que as pessoas tenham pavor da criação divina, associando animais inocentes a forças malignas. Foi assim que gatos foram massacrados na Idade Média, causando, inclusive, um desequilíbrio ecológico que contribuiu para a proliferação de ratos e, consequentemente, para as epidemias de peste. Foi assim que muitas outras criaturas foram injustamente perseguidas ao longo da história. Tudo por causa de superstições que não tinham nada a ver com a verdadeira fé católica. O demônio odeia a beleza da criação porque nela se reflete a bondade de Deus. Entenda a profundidade disso. Satanás, que é pura inveja e revolta, não suporta ver como Deus colocou sua marca em toda a criação. Então ele tenta nos fazer olhar para essa criação com medo, com nojo, com desprezo. Quando você mata uma criatura inocente por medo irracional, você está, sem perceber, cedendo a uma influência maligna. Você está permitindo que o inimigo distorça sua percepção da bondade divina. E isso tem consequências espirituais sérias. O capuchinho alertava sobre outro perigo. O coração que vive matando tudo o que o incomoda, pouco a pouco se fecha à misericórdia divina. Pense nisso com honestidade. Se você tem o hábito de destruir toda criatura que cruza seu caminho, seja por medo ou por irritação, o que isso diz sobre o estado do seu coração? Um coração compassivo se comove até com o sofrimento de um pequeno animal. Um coração endurecido não sente nada, e um coração endurecido dificilmente se abrirá para a graça de Deus. É por isso que o santo fazia essa conexão entre respeitar a vida inocente e ter uma oração mais pura. Mas como saber se uma situação realmente exige ação? Como distinguir entre uma criatura que é sinal de Deus e uma situação onde há necessidade real de proteção? O discernimento vem da oração e do uso da razão que Deus nos deu. Se um animal está causando dano real, se representa perigo concreto à saúde ou à segurança, então você pode tomar medidas práticas para afastá-lo. Mas mesmo assim, sempre que possível, opte por soluções que não envolvam matar. Existem formas de relocar animais,
de proteger espaços sem destruir vida. A chave está na intenção e na necessidade. Matar por crueldade, por diversão ou por medo irracional é completamente diferente de proteger sua família de um perigo real. Deus nos deu inteligência para fazer essas distinções. O estigmatizado também alertava sobre a tentação de cair no extremo oposto, transformar esses ensinamentos em superstição ou em adoração aos animais. Não se trata disso. Os animais não são deuses, não são seres mágicos, não têm poderes sobrenaturais. Eles são simplesmente criaturas de Deus que podem servir como sinais, como lembretes, como símbolos de verdades espirituais. O equilíbrio está em reconhecer o valor de cada criatura sem cair nem no desprezo cruel, nem na idolatria supersticiosa. E esse equilíbrio só vem de uma fé madura, enraizada na verdade católica, alimentada pela oração e pelos sacramentos. Lembre-se sempre das palavras de Jesus no Evangelho. Nem mesmo um pardal cai por terra sem que o Pai o permita. Se Deus se importa com a queda de um pardal, quanto mais Ele se importa com toda a sua criação. Essa verdade bíblica nos mostra que o respeito pela vida, mesmo a vida mais simples, está no coração do Evangelho. Por isso, não permita que o inimigo distorça esses ensinamentos. Não permita que ele semeie medo onde deveria haver reverência, nem superstição onde deveria haver fé. Mantenha-se sempre próximo dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia. É aí que você encontrará a luz para discernir todas as coisas. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim desta jornada pelos ensinamentos do santo de Pietrelcina sobre a criação divina. Mas o fim deste vídeo é apenas o começo de uma nova forma de olhar para o mundo ao seu redor. Você aprendeu hoje que Deus fala conosco de muitas maneiras, e uma delas é através das pequenas criaturas que Ele colocou em nosso caminho. A pomba que nos lembra do Espírito Santo e sua paz, a abelha que reflete a pureza e o trabalho de Maria, o gato que nos ensina a vigilância espiritual, e o sapo, humilde e escondido, que nos convida a aceitar nossa pequenez com alegria. Cada um desses animais carrega uma mensagem que sua alma precisa ouvir. E quando você escolhe respeitá-los, quando decide não matá-los sem necessidade, você não está apenas poupando uma vida. Você está abrindo seu coração para a ação de Deus. Você está dizendo sim à harmonia da criação. Você está permitindo que a misericórdia divina flua através de você. O capuchinho viveu isso intensamente. Ele via Deus em tudo porque tinha um coração puro, uma alma contemplativa. E ele nos deixou esses ensinamentos para que também pudéssemos desenvolver essa sensibilidade espiritual, para que também pudéssemos ser como São Francisco, que chamava todas as criaturas de irmãos e irmãs. Então, a partir de hoje, faça diferente. Quando vir uma pomba, pare e reze. Vem, Espírito Santo, e habita na minha casa. Quando ouvir o zumbido de uma abelha, recorde-se da doçura de Maria e peça sua intercessão. Quando ver um gato em silêncio, lembre-se de que há realidades espirituais invisíveis e mantenha-se vigilante na oração. E quando encontrar um sapo no jardim, diga do fundo do coração: Senhor, faz de mim uma criatura humilde e viva, como tudo o que criaste. Esses gestos simples vão transformar sua vida espiritual. Você vai começar a perceber a presença de Deus onde antes só via acaso. Vai sentir paz onde antes sentia medo. Vai desenvolver compaixão onde antes havia indiferença. E aqui vai uma oração completa que você pode fazer sempre que encontrar um desses animais sagrados. Senhor Jesus, Criador de tudo o que é visível e invisível, abençoa esta criatura que colocaste no meu caminho. Que ela seja um sinal da tua presença, e não um motivo de medo. Purifica este lugar com tua presença. Afasta toda a força maligna que tenta distorcer o que tu criaste como bom. Dá-me um coração compassivo, olhos que vejam tua bondade em toda a criação, e sabedoria para discernir tua voz nos sinais que me envias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faça o sinal da cruz depois dessa oração. E se você tiver água benta, use-a. Asperja ao redor enquanto reza.
Você vai perceber como a atmosfera muda, como uma paz inexplicável toma conta do ambiente. Se esses ensinamentos tocaram seu coração, se você sentiu que o Santo está falando com você através destas palavras, escreva nos comentários: Padre Pio, ensina-me a respeitar a criação de Deus. Seu testemunho nos comentários pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Pode ser o empurrão que faltava para alguém mudar de atitude. E, por favor, compartilhe este vídeo. Envie para aquele amigo que tem medo irracional de certos animais. Envie para aquela pessoa da família que vive matando criaturas sem pensar. Envie para quem você sabe que precisa desenvolver mais compaixão e sensibilidade espiritual. Você pode estar salvando não só a vida de pequenos animais, mas também ajudando almas a se aproximarem de Deus. Não é superstição, meus irmãos. É fé viva. É ver o amor de Deus escondido no simples, no pequeno, no que o mundo despreza. O estigmatizado tinha essa visão porque tinha o coração puro. E ele nos ensinou que, para quem tem a alma desperta, tudo se torna oração. Até o voo de uma pomba, o zumbido de uma abelha, o olhar silencioso de um gato ou o coachar de um sapo no jardim. Tudo pode conduzir ao céu quando você aprende a olhar com os olhos da fé. Tudo pode ser canal de graça quando você reconhece a presença de Deus em cada detalhe da criação. E você já viu algum desses animais perto da sua casa recentemente? Sentiu algo diferente? Percebeu algum sinal? Conte seu testemunho aqui nos comentários. Sua experiência pode tocar outro coração. Pode confirmar para alguém que não está sozinho nessa jornada espiritual, que o Santo de Pietrelcina interceda por você neste exato momento. Que ele leve suas intenções mais profundas ao coração de Jesus. Que o Espírito Santo, simbolizado pela pomba, desça sobre o seu lar trazendo paz, pureza e discernimento. Que a Virgem Maria, refletida na abelha trabalhadora, cubra você com seu manto protetor. Que os anjos da guarda, vigilantes como o gato, afastem todo o mal do seu caminho. E que você aprenda, com a humildade do sapo, a aceitar sua pequenez e a cumprir fielmente o propósito para o qual Deus te criou. Que você seja abençoado hoje e sempre. Que a paz de Cristo habite em seu coração. E que você veja, a partir de agora, a criação com olhos novos, com um coração renovado, com uma alma desperta para os sinais do céu. Amém.